Nosso entrevistado é o deputado Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade de tratar de um tema tão importante, tanto para a balança comercial brasileira, quanto para a produção de alimento para a mesa de todos nós. Pois é, deputado, há obviamente essa questão política, né? O governo culpa o Congresso Nacional por não ter aprovado o orçamento até dezembro do ano passado e os integrantes do Congresso dizem que o governo não foi habilidoso, não teve habilidade para negociar essa aprovação com os parlamentares. É claro que o senhor está do lado do Congresso, mas o que é possível, pelo menos, imaginar o que vai acontecer? Quando que é possível esperar a aprovação finalmente do orçamento e, enquanto isso, vai ser editada essa medida provisória para garantir os recursos do Plano Safra, deputado? Primeiro, deixar muito claro que nós não temos governo. E quando um navio, tamanho do Brasil, fica sem o seu comandante, esse Boeing, o comandante perde o rumo, na verdade as coisas começam a deteriorar. A recente entrevista do ministro Fernando Haddad passa-se a impressão que ele, não sei nem que planeta está, talvez nem seja o mundo da Lua, está completamente desconectado da realidade brasileira. Pior do que ele tem sido o comportamento do presidente Lula, que acha que ficar falando frases de efeito para um grupo minoritário de apoiadores vai surtir efeito na economia prática do Brasil. O governo perdeu por completo a credibilidade que veio desde lá, daquela PEC da transição, dessas metas do arcabouço fiscal, quando o governo decide romper o teto de gasto. O presidente Lula tem deixado muito claro que não vão cortar gasto. O Lula se omite ao trabalho, o Haddad não tem empoderamento técnico nem político para o tamanho da sua cadeira, até porque os ministros do presidente Lula não se falam, principalmente o ministro-chefe da Casa Civil, que não tem nenhum empoderamento de coordenar essas suas atividades. Essa repercussão, ela bate dentro do Congresso, onde, de certa forma, desculpa a expressão, dá até dó, às vezes, de ver os deputados da base orgânica do governo e, sem nenhuma orientação, ficam como barata tonta, às vezes, nos corredores e não conseguem construir pautas mínimas como a aprovação do orçamento. É barbeiragem clara do governo, que perdeu a credibilidade, até porque o governo muito prometeu e nada entregou. E não foi para os deputados, estou falando para a sociedade brasileira. A inflação voltou, principalmente porque os juros também acabaram subindo demais, fruto da irresponsabilidade fiscal do governo. O Congresso vai estar sempre pronto e à disposição. Agora, é preciso que tenha governo, é preciso que tenha plano claro e objetivo, porque o governo perdeu não só a credibilidade internacional, afastando os investidores, está perdendo a credibilidade dos brasileiros. Quando você olha a aprovação pífia do presidente da República, talvez uma das piores da história, naturalmente percebe-se que o Brasil está sem governo, está sem orientação. E aquilo que nós falamos desde o começo, o governo não tem base orgânica e sólida no Congresso Nacional, a base gelatinosa. E essa base gelatinosa, ela está virando líquida, daqui a pouco ela vai evaporar. Deputado, vou chamar o Nelson Kobayashi, nosso comentarista, que faz a próxima pergunta. Kobayashi. Deputado Evair, é um prazer falar contigo, muito boa noite. A minha pergunta é sobre o impacto que esse atraso, que essa suspensão, enfim, pode afetar o agronegócio brasileiro, essa falta de acesso ao Plano Safra, ainda que temporária. Esse Lula, que retorna ao poder depois de quase 20 anos, volta completamente desconectado. E com uma chamada mágoa no coração do setor produtivo brasileiro, não só do agro. Mas olha o novo Indústria Brasil, que lançaram recentemente, depois de um ano do evento no Palácio do Planalto, os próprios empresários se negaram a ir porque não tinha efetivamente nem um PowerPoint para poder comemorar. O impacto disso vai repercussão para o agro. O agro é um investimento de médio e longo prazo, tem sido o setor superavitário na balança comercial brasileira, é o responsável por botar alimentos na mesa dos brasileiros. E o governo fica chamando o agro de fascista, fica dizendo que nós somos direitistas, que o agro brasileiro não quer sentar com o governo. Ora, como que eu vou sentar com o governo do agro quando ele não respeita a propriedade privada? Quando ele claramente bota o MST na sua cadeira, nos seus voos de viagem, e diz que é a favor das invasões de propriedades rurais. Quando ele entrega para a Marina Silva, dá uma caneta e papel em branco para a Marina Silva demarcar novas terras indígenas e também está avançando com as terras dos quilombolas. Portanto,
A repercussão disso foi realmente um desânimo do setor, uma desconfiança por completa no setor e, infelizmente, essa inoperância do governo que sabe da sua responsabilidade, porque essa questão do plano safra não é olhar para o agronegócio, é olhar para a estabilidade econômica, para o fornecimento de alimento no Brasil, e com certeza a conta está chegando para todos nós. Possivelmente nós vamos ter agora, imagina que no Espírito Santo, no meu estado, nós estamos no início da colheita do café e, efetivamente, sem dinheiro para poder fazer a colheita. Isso, a conta vai chegar. Em outras regiões, de outros produtos, é época de plantio, né? É época de fazer o preparo do solo. Então, o governo mostra completa irresponsabilidade com o setor produtivo. O próprio presidente Lula tem dito que ele precisa de radicalizar, ele precisa de falar com as suas minorias, ele precisa, de novo, voltar com aquele discurso do atraso, que é botar trabalhador contra patrão. Um discurso ultrapassado, está completamente desconectado, não tem relação nenhuma com o Congresso. É uma vergonha. Os próprios deputados da base reclamam que não é recebido pelo presidente Lula. Quando são recebidos pela Casa Civil, pela Secretaria de Relações Institucionais, pelo próprio Haddad, é uma expressão aqui da nossa roça. Conversa para boi dormir, porque muito se conversa e, na verdade, nada se resolve. Essa é uma cena trágica do momento atual brasileiro e está aí. O governo perdeu principalmente a questão fiscal, não vai cortar gasto, o dinheiro ficou caro e, naturalmente, a inflação voltou. E o pior disso, né, no contrassenso, na homologação da reforma tributária, o governo vetou a criação do FIAGRO. FIAGRO, que, ao modo dos fundos imobiliários, seria um dinheiro privado, menos burocrático e mais barato para sair das amarras do governo. Mas não é assim que o governo Lula pensa, ele quer todo mundo no seu cabresto. E ele vetou a criação dos FIAGROS na reforma tributária. Claro que na primeira sessão do Congresso que foi apreciada, nós vamos derrubar esse veto do presidente da República e vamos restabelecer a oportunidade de dinheiro rápido, barato e menos burocrático para poder manter essa grande locomotiva que é o agro brasileiro, desde as pequenas e médias propriedades até as propriedades maiores, que têm uma relação muito importante no PIB e na balança comercial. Deputado Evair, pela experiência do senhor, para a gente fechar a nossa conversa, a expectativa de aprovação do orçamento, dificilmente na semana que vem, não é? Talvez depois do Carnaval apenas. Qual que é a perspectiva? Até a metade de março, o senhor acha que o orçamento está aprovado ou pode se arrastar ainda mais? Olha, nós estamos prontos e preparados para poder votar essa peça orçamentária. E, é claro, o governo precisa de liderar essa aprovação. Ele precisa de sentar naturalmente com os relatores, com quem está com a responsabilidade do texto, e o governo pautar isso como prioridade. O ministro Haddad, ele sabe que ele não tratou isso como prioridade, não deu atenção devida, ficou cuidando de coisas menores ainda no final do ano passado, e esse ano o governo não sentou para se mobilizar. Não é com o agro. Já está faltando dinheiro para o agro, mas vai começar a faltar dinheiro para a saúde, faltar dinheiro para a educação, faltar dinheiro para a segurança pública, porque o governo tem um rombo, sim, das suas contas em função da sua irresponsabilidade fiscal. O Congresso está pronto e preparado para poder votar um orçamento justo com a responsabilidade que nós temos. Agora, quem vai liderar isso tem que ser o governo. Se o governo não liderar, fica esse barata-voo, os próprios deputados da base do governo ficam sem saber o que fazer, e o nosso barco fica à deriva. Mas eu tenho certeza que, passando o Carnaval, semana que vem, efetivamente, até por prazo de tempo não vai votar isso, eu tenho muita confiança. Nós queremos votar o mais rápido possível. Agora, votar alguma coisa realmente sério, com responsabilidade, que o governo venha com a proposta também de cortar gastos desnecessários, porque a responsabilidade fiscal tem que prevalecer. O governo tem que cuidar das contas para cuidar das pessoas. Esse discurso que o Lula faz de cuidado social, quando ele não cuida das contas, é claramente uma peça de fake news. Deputado Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, como sempre, obrigado pela gentileza, deputado. Bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado a vocês também.